Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia, a sua jornada semanal pelo sobrenatural, por tudo que é bizarro. E hoje eu vou contar várias histórias de seguidores, como sempre, né, aliás, que é sempre história de seguidor. Mas, enfim, hoje a gente tem bastante histórias legais. Eu fiquei apavorada contando algumas delas, espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Valentim, eu tenho TikTok, tenho Instagram, onde eu conto histórias sobrenaturais, casos criminais, enfim, histórias de terror, tudo que é bizarro eu amo. Então, se você também gosta desses conteúdos, me segue lá que você vai amar. E vambora, vamos começar o primeiro episódio, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vamos começar pela história da Tatiana. A Tatiana contou que no Réveillon do ano 2000 para 2001, ela e uns amigos de faculdade alugaram um sítio para passar a virada. E aí esse sítio era bem grande, então deu para levar cachorro, enfim, deu para elas passarem dias lá. E tinha um desses amigos que estava lá no sítio, que era um estudante de medicina e era muito cético, ele não acreditava em nada sobrenatural. E uma outra amiga que era o total oposto, ela era extremamente sensitiva e via várias coisas. Logo no primeiro dia que eles chegaram nesse sítio, né, eles se acomodaram, cada um num quarto, e depois à noite todo mundo foi para a sala e ficou ali bebendo cerveja, conversando, escutando música. E aí, em certo ponto da noite, a Tatiana notou que a lente de contato dela estava incomodando muito, então ela decidiu ir até o quarto dela e retirar a lente. Depois de fazer isso, depois de guardar a lente, ela voltou para a sala e assim que ela chegou na sala, ela notou que a porta da frente estava aberta e tinha um homem parado na varanda olhando para eles dentro da casa. Esse homem estava com roupa de fazendeiro, chapéu, essas coisas, e ela, claro, só estava vendo ele embaçado. Mas ela achou estranho aquele homem parado ali, né, só olhando para dentro da casa. Então ela chegou perto dessa amiga que era bem sensitiva e falou: "Quem que é esse cara? O que ele está fazendo aqui?" E aí a amiga, na hora, olhou direto para esse homem e falou: não se preocupa não, ele não vai entrar na casa, a gente só tem que ter cuidado com ele. Nisso, a Tatiana voltou de novo para olhar para o homem e ele já tinha desaparecido completamente. Ali naquele momento ela soube que ela tinha visto uma coisa que não era, né, uma pessoa mesmo, era alguma coisa sobrenatural. Mas ela não ficou pensando nisso, ela só voltou a socializar com os amigos dela, deixou essa história para lá. Porém, naquela madrugada, ela falou que quase ninguém conseguiu dormir, porque elas ficaram escutando barulho de alguém andando na varanda, a varanda circundava a casa toda, e elas ficaram escutando barulho de uma pessoa andando nessa varanda o tempo inteiro, a noite inteira, e o cachorro de uma das meninas que ela tinha levado ficou latindo e uivando a madrugada inteira. A Tatiana falou que o clima daquela madrugada foi horrível, que ficou assim muito sinistro, que ficou todo mundo morrendo de medo, tanto que ninguém teve coragem de ir lá fora para ver o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa lá. Eles só trancaram a casa e ficaram lá dentro. Bom, passou mais alguns dias, eles estavam ali no sítio, não aconteceu mais nada, e aí no domingo à noite acabou a cerveja. Então eles tinham que ir até a cidade mais próxima para comprar a cerveja. E essa cidade mais próxima ficava, tipo, 12 quilômetros do sítio. Aí entrou no carro a Tatiana, uma amiga e aquele amigo que era super cético, que estudava medicina e que não acreditava em nada do sobrenatural. Os três entraram no carro e decidiram ir até a cidade para comprar cerveja. No caminho, eles entraram numa estradinha de terra e foram andando por essa estradinha. Até que, de repente, eles passaram por um bar que estava lotado de gente. Tinha uma galera na porta do bar, bebendo cerveja, conversando. E aí, assim que eles passaram, a Tatiana olhou pro amigo e falou: "Cara, a gente podia comprar cerveja aqui mesmo, né? Não precisa ir lá na cidade." Ele falou: "É verdade." Fez o retorno no carro para ir de volta pro bar para comprar a cerveja. Só que quando eles fizeram o retorno e voltaram, o bar estava fechado. Ela falou que estava, inclusive, abandonado. Tava, tipo, tudo pichado, tudo velho. E aí eles ficaram parados na frente do bar, assim, mas como assim? Sem entender nada, porque há segundos atrás eles tinham visto que o bar estava lotado, estava cheio de gente na porta. E aí a Tatiana virou para esse amigo e falou: "Cara, você viu, né? O bar estava cheio de gente." E aí, nessa hora, ele falou: "Não, não vi nada, não. Você que falou que estava cheio de gente, eu não vi nada." E até hoje, assim, é uma brincadeira, porque como que ele deu a volta no carro para ir no bar se ele não viu que o bar estava aberto, sabe? Então, é uma negação. Ele finge que ele não viu, mas que todo mundo, no momento ali dentro do carro, viu o bar lotado de gente e eles não têm explicação nenhuma como que segundos depois o bar estava abandonado, fechado.
próxima história é da minha seguidora Grace. E a Grace falou que recentemente ela se mudou para uma casa, ela alugou uma casa. E assim, ela precisava sair de onde ela estava morando e essa casa apareceu e ela não tinha como não alugar essa casa. Quando ela foi alugar, falaram com ela que a proprietária da casa tinha falecido lá dentro há 15 dias atrás. Mas a Grace estava desesperada, ela precisava sair do lugar onde ela estava morando. Essa casa era a única que ela tinha conseguido no valor que ela podia pagar e ela falou: é isso, vamos embora. E aí ela foi morar nessa casa. Ela falou que nos primeiros dias ali, nos primeiros meses, né, no início, não tinha nada demais não, assim, ela até sentia uma presença ali na casa, uma energia, mas não era nada que fizesse ela sentir medo, nada pesado, nada de ruim, não. Só que recentemente ela começou a ver mais coisas e ela tá sentindo um pouco mais de medo. Um dia, a Grace levantou de madrugada para ir no banheiro, ela estava apertada, e aí ela levantou, foi andando, caminhando pelo corredor da casa que dava em direção ao banheiro. Ela ainda estava meio grogue, né, de sono e tal. Quando ela passou pela cozinha, esse corredor é comprido e vai dando para todos os cômodos da casa, no final tem o banheiro. Ela foi passando, andando. Quando ela passou pela porta da cozinha, ela viu pelo canto do olho que tinha alguma coisa meio que pendurada em cima da mesa da cozinha. Ela passou pela porta, viu que ela tinha visto isso, congelou ali e ficou sem ter coragem de voltar. Ela simplesmente só andou até o banheiro, fechou a porta. Ela falou que ela ficou uns 20 minutos dentro do banheiro, morrendo de medo de sair. Até que ela criou coragem e falou: não, eu tenho que sair daqui. E aí ela foi, abriu a porta do banheiro, voltou andando pelo corredor devagarinho. E quando ela chegou na porta da cozinha e ela olhou lá para dentro, ela entendeu o que ela tinha visto pendurado, porque não era nada pendurado. Tinha uma mulher em cima da mesa da cozinha, flutuando. Essa mulher estava com um vestido branco todo sujo, cabelo loiro também todo desgrenhado, tampando o rosto. Assim, ela estava curvada, sabe? Caindo com o rosto para baixo, os ombros também curvados. E essa mulher estava ali, flutuando em cima da mesa da cozinha. A Grace falou que o coração dela parecia que ia sair pela boca. Ela não teve como fazer nada. Ela só virou, foi pro quarto dela, se trancou dentro do quarto e ali dentro do quarto ela ficou rezando, pedindo para não ver mais nada e pedindo para essa mulher seguir o caminho dela. Enquanto ela estava ali no quarto, né, morrendo de medo, rezando, ela começou a escutar batidas na porta do quarto dela. E essas batidas duraram o resto daquela madrugada toda. Era como se realmente alguém tivesse parado na porta do quarto dela pedindo para entrar. A Grace só ficou ali rezando, 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 até que o dia amanheceu e essas batidas pararam e aquela energia ruim que ela estava sentindo na casa se dissipou e passou. Bom, a Grace falou que se acontecer mais alguma coisa, ela conta pra gente. Então, não estamos torcendo para que aconteça não, tá, Grace? Mas se acontecer, por favor, nos informe. A próxima história é da minha seguidora Cibele. E a Cibele contou que quando ela era criança, ela morou com a avó dela. E que a casa da avó dela sempre deu muito medo nela. Assim, era uma casa muito antiga, então tinha uma energia pesada, não exatamente ruim, mas uma energia pesada que deixava ela, como criança, um pouco amedrontada. Um dia, a Cibele viveu uma experiência que ela nunca mais esqueceu, porque foi muito real e muito assustadora. A Cibele falou que ela não teve convívio com o pai dela. Então, o tio dela era a figura paterna mais próxima que ela tinha e ela tinha muito carinho por ele. Só que esse tio começou a se envolver com umas coisas erradas. Ele começou a usar umas coisas que não são legalizadas, enfim. E aí ele começou a viver uma vida não muito legal. Mas com ela, ele sempre foi muito incrível. Um dia, a Cibele estava em casa, tomando café da tarde, sentada na cozinha da casa da avó dela, ela e o tio. Ela estava sentada num banquinho, ele estava sentado na mesa da cozinha, estava ali de boa, os dois estavam tomando café. Quando, de repente, a Cibele falou que teve uma sensação de medo muito forte, muito sufocante. Ela falou que foi como se a luz da cozinha diminuísse, ficasse mais escuro. Ela olhou para o tio dela e o tio dela estava olhando, encarando ela com muito ódio. E que na mesma hora que ela olhou para ele, ela viu que não era ele que estava ali. Que tinha alguma coisa tinha tomado conta do corpo dele. Ela falou que ela nunca sentiu tanto medo na vida, que o coração dela parecia que ia sair pela boca.
E o tio dela ficou ali encarando ela sem falar nada por um tempo. E assim, sem muito entender o que estava acontecendo, a Cibele só pensava, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir. Enquanto ela estava ali congelada de medo, sem saber o que fazer, de repente esse tio levantou e veio andando na direção dela, assim, muito rápido. Ela nem pensou, ela só levantou, derrubou o banco, saiu correndo pela casa, entrou num cômodo da casa que tinha uma mesa grande que dava para ela se esconder por baixo dessa mesa. E aí ela entrou debaixo disso, tentando se esconder dele para ele não conseguir vir atrás dela e pegar ela. Mas ele veio atrás junto, ela falou que ele estava assim, completamente endemoniado. E aí ela estava ali chorando, desesperada, debaixo da mesa, tentando ficar longe dele para ele não conseguir pegar ela. E ele agachado ali, tentando pegar ela e repetindo toda hora, eu vim te pegar, eu vou te buscar, você vai comigo, você é minha, coisas desse tipo. Ela estava morrendo de medo. De repente ela acordou. Ela acordou no quarto dela. E é uma coisa que ela não tem como explicar, porque ela não estava dormindo. Ela tem certeza que ela estava tomando café da tarde e isso tudo aconteceu e, de repente, ela acordou. E ela não tem explicação para isso, porque como assim ela acordou? Ela não estava dormindo. Mas, enfim, foi assim que aconteceu. Ela não tem explicação. Ela acordou no quarto dela, completamente apavorada. Ela levantou, foi lá na parede do quarto, acendeu a luz e ficou ali sentada na cama dela, rezando, orando, pedindo a Deus para ela nunca mais passar por nada daquele tipo e para afastar qualquer coisa ruim que tivesse perto dela. No dia seguinte, ela chamou a mãe dela e contou tudo isso que tinha acontecido, toda essa experiência que ela não tinha explicação. E a mãe dela só pediu para ela não contar nada disso para a avó dela, porque o tio dela realmente estava numa situação difícil, estava envolvido com coisa errada e ela não queria passar esse problema para a avó dela, que já era idosa, né? Ela não queria passar isso para ela. Então a mãe dela pediu só para a Cibele não contar isso, deixar só entre as duas e falou com ela que ia orar por ela para que isso não acontecesse mais. Alguns dias se passaram, a Cibele não teve mais nada, não aconteceu mais nada, ela estava bem, estava tudo certo na vida dela. Ela foi para o colégio, ela estava na aula de biologia, tudo normal, quando de repente chega uma pessoa e chama ela para ir até a diretoria do colégio dela. Na hora ela falou que ela sentiu um gelo na espinha, porque ela pensou, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela levantou, foi seguindo essa pessoa, e quando ela chegou lá na diretoria, tinha um parente dela lá, esse parente estava muito pálido, e na hora ela soube que realmente tinha acontecido alguma coisa. Essa pessoa só virou para a Cibele e falou, o seu tio morreu. Ela falou que na hora foi como tomar um soco no meio do peito, sabe? O mundo inteiro dela congelou, foi como se tudo tivesse parado, foi uma dor indescritível para ela, porque era uma pessoa realmente muito importante para ela. E aí, essa pessoa contou para a Cibele que o tio dela tinha falecido na casa da avó e que ele foi encontrado justamente caído do lado dessa mesa, como se ele estivesse tentando pegar alguma coisa debaixo da mesa. Então, assim, foi exatamente o que aconteceu no sonho dela. O tio dela tinha caído ali, ele tinha tido uma convulsão muito forte e, infelizmente, ele não tinha sobrevivido a isso. E ele só foi encontrado horas depois. E na hora que a Cibele soube, ela só sabia chorar e falar que ela já tinha previsto isso, que ela sabia que isso ia acontecer. E essa história nunca saiu da cabeça da Cibele, né? Ela nunca esqueceu disso, porque foi muito marcante, foi muito sofrido para ela. E depois disso, ela só rezava e pedia para nunca mais ter nenhum sonho desse tipo, porque ela realmente não quer saber dessas coisas, porque ela não conseguiu fazer nada para ajudar o tio dela, então para que ter esse tipo de sonho? Então ela rezou muito e depois disso ela nunca mais teve sonhos desse tipo. Ela teve muitos sonhos estranhos, mas desse tipo nunca mais. A próxima história é da Ana Jéssica, mas na verdade ela gosta de ser chamada de Gé, então vamos lá. Em 2009, a Gé trabalhava numa escolinha e essa escolinha era só para crianças pequenas e ela estava trabalhando um dia lá e ela falou que esse dia estava um caos. Tudo que era para dar errado no trabalho ali, na rotina, né, da escolinha, estava dando errado. O chuveiro parou de funcionar, o micro-ondas também parou de funcionar do nada. As crianças estavam muito agitadas, chorando. O telefone não parava de tocar um minuto. Toda hora alguém tinha que correr para atender.
E nesse dia estava trabalhando a Jéssica, a Karina, a Thalita e uma senhora que chamava Maria Alice, que trabalhava na cozinha, pelo que eu entendi. E aí elas estavam lá trabalhando, era uma escolinha bem pequenininha. Quando, de repente, uma dessas funcionárias, a Thalita, chegou para a Jéssica e falou: Jéssica, tem algum pai de aluno visitando a escola hoje? E ela falou: não, hoje não. Ela, que estranho, porque eu acabei de ver um homem passando pelo corredor. E aí elas foram procurar esse homem, não acharam ninguém dentro da escolinha, não tinha ninguém lá, nenhum pai. E beleza, ficou por isso mesmo. Elas viram que estava tudo fechado, estava tudo trancado, continuaram com o trabalho. Passou um tempo, a Jéssica está lá na sala, né, com as crianças. Daqui a pouco vem uma outra funcionária, a Karina, chegou perto e falou: ô Jéssica, tem alguém dentro da escola? Alguma pessoa de fora? Ela: não, gente, acabaram de me perguntar isso, mas não tem ninguém aqui dentro, não. Ela: porque eu estava na brinquedoteca e eu vi uma sombra passando pela janela. De novo, elas procuraram, não acharam nada. E aí ficou por isso mesmo, tipo, a Jéssica é muito cética, então ela falou que na hora ela só ficou tentando arrumar explicações possíveis, tipo, essas meninas estão viajando, estão alucinando, ou sei lá, elas viram umas às outras e estão achando que é outra pessoa de fora, alguma coisa assim. Mas aí elas continuaram trabalhando, daqui a pouco elas escutam um grito vindo da cozinha. Elas correram lá para ver o que tinha acontecido, achando que a moça que trabalhava lá tinha se acidentado, tinha acontecido alguma coisa. E quando elas chegam lá, elas encontraram essa senhora num canto, tremendo e apavorada. E aí perguntaram o que tinha acontecido. E essa moça falou que estava ali na cozinha fazendo as coisas, fazendo comida, né? E quando ela virou, ela viu uma sombra na forma de uma pessoa, mas era sombra, flutuando. E essa sombra tinha, tipo, uns 2 metros de altura e estava ali parado na porta da cozinha, flutuando. Ela falou que na hora que ela viu isso, ela sentiu muito medo. Ela soube que era alguma coisa muito ruim que estava ali. Ela só, sabe, se jogou num cantinho ali do chão, ficou agachada, tremendo e orando e mandando essa coisa embora. Até que essa coisa simplesmente saiu, flutuando, voando. A Jéssica falou que, mesmo sendo cética e não acreditando naquilo ali, ver o medo dessa senhora, da Maria Alice, estava assim... Tava assustador mesmo, porque dava para ver que ela acreditava no que ela estava falando, sabe? Ela não estava inventando, ela não estava fingindo. Ela acreditava realmente ter visto alguma coisa muito ruim, um espírito, alguma coisa ali. Então ficava difícil para ela, cética, não acreditar, mas assim, duvidar da sensação que essa moça tinha, porque era verdade, dava para ver que era verdade para ela, entendeu? Então, no final do expediente, né, quando a Jéssica foi encontrar com a dona da escolinha, ela relatou tudo isso, porque ela achou que ela precisava fazer isso. Que mesmo não acreditando, tinha sido um negócio que uma das pessoas ali viveu e essa pessoa realmente acreditava. Então, ela relatou tudo isso para a dona da escolinha e ela falou que essa moça era muito brincalhona, era muito leve, mas que na hora que ela relatou isso, mudou todo o semblante dela, ela ficou super séria. E ela falou: não se preocupe, eu vou resolver isso, vou cuidar disso. E a Jéssica nunca mais falou nesse assunto com ela, mas rolava a história ali dentro da escolinha de que ela tinha chamado umas pessoas e essas pessoas foram lá e fizeram um trabalho de oração e de limpeza na escola inteira. E aí, depois disso, a Jéssica falou que ficou outro ambiente, outra energia e que depois disso elas nunca mais viram nada. A próxima história é da Má e é de um dia que ela foi salva por causa de uma capivara. Isso aconteceu por volta de 2008. Uma grande amiga da Má tinha falecido sozinha em casa e foi assim, um negócio muito de repente, então foi muito traumático, muito triste. E aí a Má estava arrasada, mas ela sabia que ela tinha que ir no velório dessa amiga, porque não tinha como ela não ir. Então ela simplesmente falou: não, eu vou, não importa que tá de noite, eu vou entrar no carro e eu vou. Vou dirigir, vou chegar lá e vou me despedir da minha amiga. Então, ela entrou no carro dela, que era um Ford Ka, e aí ela colocou gasolina, se preparou, tal, pegou a estrada. Ela falou que logo na saída da cidade dela, tem uma avenida bem grande que tem um cemitério logo no final. Ela estava nessa avenida e ela falou que ela detesta passar por esse cemitério à noite porque ela sente muito medo. Mas ela estava lá dirigindo e falou que começou até a rezar para não ver nada, para não acontecer nada. E ela estava lá dirigindo quando, de repente, saiu uma capivara do nada desse cemitério e entrou na frente do carro.
Ela falou que ela tentou pisar no freio, tentou desviar, mas não conseguiu e ela acabou batendo na capivara. Na hora, ela saiu do carro desesperada para ajudar o bicho, porque ela não queria ter, obviamente, atropelado a capivara. Mas ela saiu, chegou lá, a capivara estava meio caída no chão. Quando ela chegou perto, a capivara levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. A Má ficou ali parada no meio da estrada, tremendo, com o coração a mil, sem acreditar no que tinha acontecido, mas assim, aliviada pelo bicho ter saído correndo, como se nada tivesse acontecido, porque obviamente não machucou tão gravemente, senão ela não teria saído andando. Mas ela olhou pro carro dela, o carro dela não tinha grandes danos, só tinha soltado o para-choque, que ela conseguiu encaixar de volta. E aí ela falou, ok, né, vou continuar, vou pegar a estrada de novo. Entrou no carro ainda meio trêmula, foi dirigindo com cuidado, com medo por causa disso que tinha acontecido, diminuiu até a velocidade, porque agora ela estava muito mais apreensiva do que antes. E aí, quando ela foi chegando, tipo, na estrada mesmo, logo depois da cidade dela, uns minutos depois de sair da cidade dela, teve um acidente bizarro, que ela falou que foi um monte de carro, um batendo no outro. Foi um negócio gigantesco. Ela saiu do carro, ela não conseguia nem acreditar, olhando aquela confusão, um monte de gente gritando, gente machucada, gente obviamente morta. A única coisa que ela conseguiu pensar e de fazer foi sair do carro, pegar o celular, ligar para a polícia, ligar para o SAMU e ficou ali esperando chegar o socorro. E aí, depois disso, ela não teve coragem de seguir viagem, ela entrou no carro, voltou para casa, ela só sabia chorar. E aí ela contou tudo pro marido dela, e o marido dela falou, não, vamos então juntos, eu vou dirigindo. E aí, sim, depois, umas horas depois, eles conseguiram entrar no carro e ir, e chegaram em segurança, ela conseguiu se despedir da amiga dela, mas até hoje ela fica pensando que se ela não tivesse atropelado aquela capivara, ela teria com certeza participado do acidente, ela estaria no meio daquele acidente, porque tinha acabado de acontecer quando ela chegou lá. Foi coisa de segundos mesmo, sabe? Se ela não tivesse acontecido tudo isso com a capivara, talvez a Má nem estivesse aqui para contar a história. A próxima história é de uma seguidora que não quer ser identificada, então eu vou chamá-la de Marisa, só pra gente facilitar o jeito de contar a história mesmo. A Marisa é técnica de enfermagem e, durante a pandemia, ela trabalhou num hospital de Recife e ela trabalhou especificamente na área de emergência do Covid. Fizeram uma área só para isso porque, né, estava tendo muito paciente com Covid, enfim. E aí, nesse lugar que ela trabalhava, nesse dia que aconteceu isso, estava trabalhando ela, uma amiga e um outro enfermeiro. Esse andar do hospital onde ela trabalhava era um corredor, né, comprido, tinha os quartos dos pacientes, onde ficavam os pacientes mais graves do Covid. No início do corredor tinha não era uma salinha, mas era tipo uma recepção, onde ficavam as enfermeiras, né, os prontuários, onde elas arrumavam a medicação dos pacientes e tal. E no final desse corredor tinha uma salinha que era o repouso das enfermeiras e dos médicos. Lá eles deixavam os pertences deles, trocavam de roupa, descansavam quando estava de plantão. E aí, nesse dia, a Marisa chegou para trabalhar, a amiga dela, a enfermeira, já estava nessa recepção e o outro enfermeiro ainda não tinha chegado. Ela falou que ela chegou já meio atrasada e ela falou com a amiga, vou direto lá trocar de roupa e deixar minhas coisas e já venho, tá? A amiga dela falou, beleza, vai lá, corre. Ela foi correndo para a sala e quando ela chegou lá no repouso, ela abriu a porta e tinha um homem deitado, tinha uma cama dentro dessa salinha de repouso e esse homem estava ali deitado de costas para a porta, né, virado para a parede. E a Marisa falou que ele estava com um uniforme que parecia ser o uniforme do hospital, de funcionário do hospital. Ele estava ali deitado, dormindo. Ela falou que assim que ela abriu a porta, iluminou, ela viu esse homem deitado, ela fechou logo, voltou lá na recepção onde estava a amiga dela e falou, cara, você não me avisou que tinha gente já lá, tem gente dormindo lá. E a amiga dela falou, não, eu acabei de vir de lá, não tem ninguém na sala. E só tinha uma porta de entrada nesse corredor. Então, para a pessoa chegar nessa sala de repouso, tinha que passar pela recepção, onde a amiga dela estava. Então, não tinha como alguém ter entrado depois que essa amiga chegou.
E aí a moça falou com ela, Marisa, não tem ninguém lá não, você se confundiu, volta lá porque a sala tá vazia. Enquanto a Marisa estava ali conversando com essa amiga na recepção, o outro enfermeiro que estava atrasado chegou. Ele nem parou para falar com as duas, ele só falou, gente, tô indo lá no repouso trocar de roupa. E passou correndo. Elas se olharam e falaram, vamos. Porque aí era um homem, se ele tivesse que expulsar alguém da sala, ele seria muito melhor do que as duas. E aí ele chegou, abriu a porta da sala e entrou, normalmente. Aí a Marisa olhou para a amiga e a amiga falou, tá vendo? Não te falei que não tinha ninguém? E aí elas foram atrás, entraram na salinha de repouso e realmente não tinha ninguém lá dentro. A Marisa falou que não entendeu nada porque ela viu claramente uma pessoa deitada. E ela ficou sem entender nada. Tipo, ela trocou de roupa e falou, meu Deus, o que aconteceu? Não sei explicar. Continuou, porque tinha que continuar trabalhando, dava para ficar, né, parada pensando nisso. Ela continuou fazendo o trabalho dela. Ela falou que deu umas 2 horas que eles estavam ali trabalhando naquele andar. Estavam os 3 enfermeiros nessa parte da recepção, eles estavam fazendo a divisão de medicação e vendo as prescrições de cada paciente e tal, estavam ali mexendo nisso, quando, de repente, eles veem pelo canto do olho alguém saindo da sala do repouso e andando por esse corredor e entrando em um dos quartos. Na hora, eles se olharam e falaram, vocês viram? Os 3 falaram um para o outro, assim, eles... todo mundo concordou que tinha visto, porque os 3 tinham visto a mesma coisa. E aí eles foram correndo, chegaram lá na sala desse paciente que essa pessoa tinha entrado e não tinha ninguém. Não tinha ninguém na sala de repouso. Eles olharam em todas as salas e não tinha absolutamente ninguém. Todos os pacientes desse andar, como eu falei com vocês, eram graves, eram pacientes que não circulavam, eles não andavam. E aí os 3 ficaram sem entender o que eles presenciaram, o que eles viram. E a Marisa falou que eles já presenciaram muitas coisas em um hospital, tipo... monitor de sinal vital ligar sozinho e não ter paciente ali. Oxímetro também acontecia muito, do oxímetro dar uma leitura sem ter ninguém com o oxímetro ligado. Falou que lixeira de papel de pedal, às vezes, também ficava abrindo e fechando sozinha e eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Enfim, ela falou que isso é muito comum em hospital, mas que essa experiência foi uma experiência que, tipo assim, 3 pessoas viram a mesma coisa. Então... foi muito louco, sabe? Foi muito assustador. A próxima história é da minha seguidora Gabriela. Na verdade, essa história não é da Gabriela, é da tia dela e dos primos dela. Mas ela falou que eles liberaram ela de contar, então vamos lá. Essa tia da Gabriela se separou do marido e aí ela alugou uma outra casa e foi morar ela e os filhos. As 2 filhas dela, uma filha mais nova, uma filha mais velha e o filho adotivo dela. Vamos dar nomes para ficar mais fácil, né? A filha mais nova chamava Marcela, a filha mais velha chamava Camila e o filho adotivo chamava Bruno. Eles se mudaram para casa e, assim, a casa era estranha. Tinha uma energia meio esquisita, começou a acontecer umas coisas estranhas. A tia da Gabriela era confeiteira, então ela fazia muitos bolos em casa e começou a acontecer várias coisas estranhas enquanto ela estava ali fazendo os bolos. Tipo, uma vez puxaram o cabelo dela. Ela estava ali cozinhando, fazendo as coisas e ela sentiu um puxão no cabelo, na nuca, como se alguém tivesse agarrado o cabelo da nuca dela e puxado. Quando ela virou para trás, óbvio, não tinha ninguém. Outras vezes ela colocava o bolo, montava o bolo todo bonitinho, né? Aqueles bolos de vários andares, e era como se alguém viesse e empurrasse o bolo simplesmente caía, com maior violência, sabe? E ela ficava ali assim, sem entender nada. Enfim, várias coisas bizarras aconteciam assim com o trabalho dela. E aí também começou a acontecer da filha mais velha, a Camila, começar a entrar num quadro de depressão que ela não conseguia lutar contra. Ela só queria ficar trancada dentro do quarto, no escuro, chorando e se sentindo mal. Tipo, e não tinha nada que fizesse, que ajudasse, sabe? Nem procurar uma terapia, nada estava ajudando. Ela só entrava cada vez mais nesse quadro tenso e de tristeza e não conseguia sair daquilo ali. Era como se ela estivesse sendo cada vez mais jogada no fundo do poço. Uma vez, a tia da Gabriela fez um jantar e chamou várias pessoas da família para ir lá, para comemorar alguma coisa. E aí, a Gabriela falou que a casa era bem grande e tinha, assim, a sala do início, né, a sala da frente da casa, tinha um corredor e já dava para a cozinha. E essa cozinha era bem grande e da sala você conseguia ver por esse corredor a mesa de jantar na cozinha. Então, estava todo mundo ali na sala conversando, né, antes do jantar, e uma das tias da Gabriela olhou lá para a cozinha
e ela viu um homem parado na porta da cozinha, do lado assim da mesa. Ela falou que esse homem estava de sobretudo marrom, estava com um chapéu na cabeça e estava olhando para elas com ódio. Era um senhor mais velho. E aí, na hora, ela sentiu muito medo e, tipo, ela ficou olhando para ele uns segundos. Quando ela piscou, esse homem desapareceu. Então, a tia chamou a irmã, né, a tia da Gabriela, chamou ela num canto e falou, olha, vi isso, isso e isso, tem alguma coisa na sua casa, porque, nossa, a sensação foi horrível. Mas elas não deixaram aquilo ali estragar o jantar, todo mundo jantou, não aconteceu mais nada, foi cada um para sua casa e ficou por isso mesmo. Depois disso, a tia da Gabriela ficou com muito medo dessa situação toda da casa. Ela começou a levar a história muito mais a sério e ela pensou, não, eu tenho que arrumar uma ajuda, eu tenho que conseguir uma ajuda. E aí alguém indicou para ela uma senhora que era espírita e que fazia esse tipo de trabalho de limpeza, né? E ela chamou essa senhora, que era médium, e essa mulher foi na casa, andou pela casa, ficou ali. De repente ela começou a conversar sozinha. Daqui a pouco ela voltou, chamou a tia da Gabriela num canto e falou, olha, antes de você mudar para cá, morou um senhor aqui. Esse senhor morreu aqui dentro e ele não foi embora. E ele falou que não vai embora. Ele falou que essa é a casa dele e que ele não admite que outras pessoas morem aqui, que se derrubarem a casa e construírem outra, ele vai continuar aqui porque esse lugar é dele. E ele confirmou para essa senhora espírita que ele estava atormentando a filha mais velha, a Camila. Ele falou que ele conseguia fazer isso porque ela era mais suscetível. A filha mais nova não, ela era mais protegida, então ele não conseguia chegar perto dela. Mas a filha mais velha, ele estava conseguindo infernizar, né, espiritualmente, e que ele ia continuar fazendo isso porque eles tinham que sair da casa dele. Depois disso, elas decidiram mudar. Ninguém quis ficar nessa casa porque não tinha o que fazer, então ela começou a procurar outra casa, achou, elas se mudaram, e assim que elas se mudaram, a Camila melhorou completamente. Foi como se tivesse realmente apertado um botão, assim, toda a depressão que ela estava sentindo simplesmente sumiu. Ela estava ótima, ela começou a fazer as coisas dela, não tinha mais tristeza, não tinha mais vontade de ficar na cama, chorando, trancada num quarto escuro. Ela queria sair, ela queria resolver as coisas dela. Foi como realmente se fosse uma cura mágica. E foi uma coisa assustadora de ver, porque ela nunca tinha imaginado que pudesse ser uma coisa espiritual. Depois disso, a Camila entrou para a religião Umbanda e aí ela recebeu muito mais explicação sobre esse episódio da vida dela. Depois disso, ela também procurou ajuda médica, continuou com o tratamento, mas a melhora foi muito instantânea depois da mudança. Então, não tem como elas não acharem, né, as pessoas da família, que teve alguma relação. E foi um episódio que marcou a vida da família da Gabriela, e eles nunca mais esqueceram. A próxima história é da minha seguidora Anne, e a Anne passou por 2 experiências na vida dela que são parecidas porque ela foi ajudada por uma entidade, por alguma coisa sobrenatural. A primeira história aconteceu quando a Anne tinha 11 anos, ela estava no 2º ano de catequese, e aí um dia ela teve que comparecer à igreja para fazer uma novena, acho. Isso mesmo, ela foi para fazer uma novena, ela estava na época de quaresma, e aí todos os alunos da catequese tinham que participar dessa novena. Foi num domingo de manhã. A Anne falou que ela morava numa cidade bem pequenininha, que essa igreja ficava relativamente perto da casa dela, então dava para ela ir andando a pé. E como era uma cidade muito tranquila, que não acontecia nada, os pais dela não viam problema. Então ela foi para a igreja, fez a novena e depois ela voltou andando para casa. Ela estava andando numa estradinha, numa estradinha de chão, e aí, de repente, ela começou a se sentir observada. E aí, quando a Anne olhou para trás, ela viu que bem atrás dela, assim, alguns bons metros, tinha um homem vindo andando. Ela sentiu muito medo e aí ela começou a apertar o passo para tentar ficar o mais distante possível desse homem. Só que esse homem também apertou o passo. E aí a Anne começou a ficar com muito medo e começou a andar cada vez mais rápido. Ela falou que ela suava frio, morrendo de medo, e ela olhava, cada vez que ela olhava, esse homem estava um pouco mais perto dela. Até que, de repente, a Anne olhou para frente e ela viu uma mulher andando na estrada, e essa mulher estava de vestido longo, branco, e ela falou que ela teve vergonha de se aproximar e falar com essa mulher, mas ela andou mais rápido ainda para ficar mais próxima dessa mulher, porque ela pensou, se eu estiver próxima dela, ela vai ouvir se esse cara tentar fazer alguma coisa comigo e ela vai me ajudar. E esse cara também não vai ter coragem de enfrentar 2 mulheres. Então, ela tentou andar o mais rápido possível e ela ficou
poucos passos de distância dessa mulher. Essa mulher foi andando e ela foi andando ali quase colada com ela. E aí, quando ela olhava para trás, esse homem tinha dado mais distância, tinha dado mais distância. Então, deu para ver que ele foi desistindo do que, sei lá, que ele ia fazer com ela, mas boa coisa não era, né, gente? Assim que ela chegou na rua que ela morava, a primeira casa era de uma mulher que era amiga da Anne. Do outro lado da rua, em frente à casa dessa mulher, era mato, era uma vegetação, assim, fechada. E tinha uma trilhazinha. Ela falou que os tios dela até iam nessa trilha muito para pegar pinheiro. E essa mulher simplesmente entrou nessa trilha e foi andando para o meio do mato. Assim que essa mulher entrou no mato, na trilha, essa amiga da mãe dela chegou no portão, viu a Anne e chamou ela. Falou, não, vem aqui para casa, vem para cá. Porque ela viu esse homem vindo andando lá atrás. E aí a Anne entrou no quintal dessa mulher, ela fechou o portão, elas viram esse homem depois de muito tempo passar e ir embora. E as duas ficaram ali esperando ele ir embora mesmo, e tá bem distante para a Anne poder sair e ir para casa dela. E aí, enquanto elas estavam ali esperando, a Anne contou tudo para essa moça, né, para essa amiga da mãe dela, e falou, nossa, se não fosse essa mulher andando na minha frente, eu acho que esse cara tinha feito alguma coisa comigo. E aí a amiga ficou olhando para a Anne e falou, que moça, gente? Aí a Anne falou, tinha uma moça andando na minha frente, na hora que você me chamou, ela estava atravessando a rua, entrou no matagal e tal. E a amiga da mãe da Anne ficou falando com ela, Anne, não tinha ninguém na sua frente, tinha ninguém além de você e aquele cara. Não tinha mulher nenhuma. E até hoje a Ana não tem explicação, porque era para essa amiga ter visto essa mulher, porque ela estava de frente para essa mulher, entendeu? Na rua. Então a Anne não sabe o que aconteceu. Aí, já com uns 16 anos, a Anne falou que ela teve uma fase ali que ela aprontava bastante. E um dia, ela e as amigas foram para a praia e levaram bebida alcoólica e ficaram bebendo lá e ficou todo mundo bêbado. Enquanto elas estavam ali na praia, elas conheceram uns meninos que também estavam ali e ficaram trocando ideia com eles. E aí, uma das amigas da Anne começou a passar muito mal. A menina tinha bebido muito além da conta e estava dando trabalho, sabe? Começou a passar mal mesmo. E aí elas decidiram ir embora porque tinha que cuidar dessa menina. Não tinha como deixar essa menina ali, continuar ali com ela, porque ela precisava ir para casa e receber cuidados. E aí a Anne falou que começou naquela luta de como que a gente vai fazer para levar ela, porque eram duas adolescentes, né? A outra menina dando o maior trabalho e as duas não sabiam o que fazer. E aí um desses meninos tinha carro e falou, eu posso levar vocês. E aí elas, adolescentes, inocentes, bobas, entraram no carro com esses caras. E aí eles foram deixaram primeiro a menina bêbada em casa, depois deixaram a outra e ficou só a Anne no carro com esses outros meninos. E ela falou que quando ela viu a situação que ela tinha se colocado, ela ficou com muito medo. Porque ela pensou, meu Deus, se eles quiserem fazer alguma coisa comigo, eles vão fazer. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como me defender. É mais de um cara, então... E aí ela começou a ficar com muito medo. E aí assim que eles chegaram, no bairro da Anne, uma rua antes da rua dela, a Anne pediu, não pode parar o carro que eu desço aqui, minha casa é aqui pertinho e tal, porque ela já estava doida para sair dali, porque ela estava ficando com medo. Não porque eles estavam tendo um comportamento tão estranho, mas assim, a situação era muito estranha. Então ela só pediu para eles pararem o carro e ela desceu. Na primeira mini parada que esse carro deu, a Anne pulou para fora do carro e saiu andando. E aí ela saiu andando assim, com um passo apertado para chegar rápido em casa. Quando ela estava no meio dessa rua andando, ela ainda não tinha escutado o carro ir embora. O carro ainda estava lá parado, estacionado, atrás dela. E ela começou a ficar com medo, pensando que eles iam ligar o carro e iam vir atrás dela e pegar ela. Ela começou a ter essa sensação muito forte de que isso ia acontecer. Quando ela olhou para frente, tinha um senhor parado embaixo de um poste de luz. Esse senhor estava com um chapéu e estava com a perna dobrada, encostada no poste, olhando para baixo. Na hora que ela viu esse senhor, ela foi tomada de uma paz incrível. Perigo passou. Foi isso que ela sentiu assim que ela viu esse senhor. Ela se virou para olhar para o carro e nessa hora o carro ligou, saiu cantando pneu e foi embora. E quando ela voltou de volta para olhar para frente, esse senhor já não estava mais debaixo do poste de luz. E aí ela ficou sem entender nada, só apertou mais o passo e chegou em casa. Anos mais tarde, ela entrou para a Umbanda e na hora que ela viu a estátua do Zé Pilintra, ela falou que na hora ela identificou quem que ela tinha visto e quem que estava protegendo ela naquele momento.
A próxima história é da minha seguidora Karina. E a Karina falou que quando ela estava fazendo faculdade, ela morou numa cidade que não é a cidade dela, ela morou fora. E aí ela dividia apartamento com uma moça, com uma menina que também fazia faculdade. E aí, um dia, ela saiu para ir numa festa e chegou em casa, já era de madrugada, já era tipo 2 horas da manhã. Só que nesse dia, essa menina que morava com ela era para estar em casa porque a menina falou que não ia sair. Então ela chegou em casa já imaginando que a menina estava lá. Aí, beleza. Ela entrou, foi na cozinha, fez um lanche, comeu alguma coisa, tudo tranquilo. Saiu da cozinha, foi pro quarto dela e começou a tirar a roupa que ela usou na festa. Enquanto ela estava ali tirando a roupa, ela viu pelo canto do olho dela alguém passar no corredor e ir andando em direção ao quarto da menina, da colega de quarto. E aí, na hora, ela foi e chamou o nome da menina. Falou, fulana. Não recebeu resposta. Aí a Karina achou estranho, falou, por que ela não me respondeu? Aí foi e chamou de novo. Nada. Então, ela saiu do quarto, foi lá na porta da menina, o quarto estava com a porta fechada, e ela bateu. Nem resposta. A Karina falou, gente, que estranho, por que ela não está me respondendo? Será que ela está brava comigo? O que está acontecendo? Bateu de novo, nada. E aí ela resolveu abrir a porta, testar para ver se a porta estava trancada. E aí a porta estava aberta, ela abriu e o quarto estava apagado, a menina não estava lá. E aí a Karina ficou sem entender nada, porque ela tem certeza que ela viu alguém passando no corredor. Na hora, a Karina ficou com muito medo. Ela procurou por tudo na casa, não tinha ninguém mesmo. E aí ela foi, checou, a porta estava fechada da sala, tal, voltou pro quarto dela e ficou sem entender nada. Ela voltou a tirar a roupa, se preparar para dormir, né, e tal. E aí ela estava lá fazendo as coisas dela, quando de repente ela escuta baixinho uma voz feminina falando: "Eu ainda tô aqui". Ela falou que ela gelou na hora. Ela olhou em volta, não tinha ninguém, óbvio. Ela sabia que aquela voz não era de alguém vivo, que era uma coisa... Ela estava tendo uma experiência sobrenatural pela sensação, por tudo que ela sentiu ali, que foi muito assustador. Ela pegou o cachorrinho dela, fechou a porta do quarto, trancou, se arrumou, deitou debaixo das cobertas e ficou ali apavorada. A certo ponto ali da noite, a Karina conseguiu se acalmar, conseguiu começar a cochilar, porque ela estava muito cansada, né? E aí o cachorro começou a latir. E aí ela tentando acalmar a cachorrinha dela, não, sabe, fica aqui, fulana, calma, calma. E a cachorra latindo, até que uma hora a cachorra parou, foi se acalmando, parou de latir, a Karina também foi conseguindo se acalmar. E assim que a cachorra estava calma, que tipo, ela ia deitar para dormir de novo, a Karina escutou de novo uma voz falando, late. Na hora, ela nem pensou. Ela pegou a cachorra, do jeito que ela estava, ela saiu, foi para casa de uma amiga, ficou lá e só voltou para casa quando amanheceu. Quando ela chegou no apartamento, ela encontrou com a colega de quarto dela lá na cozinha e aí ela contou o que tinha acontecido, sabe? Falou, cara, eu fui dormir na casa da fulana porque você não estava aqui e aconteceu isso, isso e isso. Na hora que ela terminou de contar, a menina abriu a boca a chorar e falou, cara, eu também saí do apartamento e fui dormir na casa de uma amiga porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava no meu quarto e eu ouvi alguém sussurrando, falando coisas para mim. Eu não conseguia entender o que foi, mas era uma voz feminina sussurrando. E eu fiquei com tanto medo que eu saí daqui. Então, até hoje, elas não têm explicação nenhuma, nunca mais aconteceu nada. E foi isso. Mas, gente, se isso acontece comigo, eu nem sei o que eu tinha feito, porque, coitada, eu ia ficar com muito medo. Chegamos ao final de mais um episódio de Medo em Companhia. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma história, algum relato bizarro, alguma coisa estranha que aconteceu na sua vida que te deu medo e que você quer ver aqui no podcast, manda pro e-mail para mim. É medoemcia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e a gente se vê num próximo episódio. Beijo, amores!